Olá a todos e todas! Se você está aqui assistindo a essa aula, é porque estabeleceu metas e identificou sua necessidade de melhor entender a dor. O resenhador, o RD, é a peça que estava faltando para o aperfeiçoamento da sua prática clínica. Desde 2018, o RD foi desenvolvido para você me acompanhar nos estudos, para assim aprendermos juntos. Nele mostro e ofereço de forma facilitada, agora na sua versão 2.0, com 2 videoaulas mais 2 resenhas, junto aos estudos originais, conteúdos advindos dos principais artigos sobre dor que consumo mensalmente, ou seja, o melhor conteúdo disponível sobre a neurociência da dor que se encontra indexado nas revistas científicas com o maior fator de impacto do mundo. Eu me chamo Leonardo Ávila, sou clínico da dor, doutor em neurociências, e na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre os critérios clínicos para identificar a dor nociplástica que acomete o sistema músculo-esquelético. Vamos lá! Pois bem, na transição de 2016 para 2017, uma força-tarefa da própria IASP, com duração de 2 anos, nos agraciou e reconheceu um terceiro mecanismo neurofisiológico da dor. Dor esta intitulada dor nociplástica, uma disfunção insuficientemente tissular e mais associada ao processamento disfuncional, patológico, mal adaptativo do sistema nervoso. Contudo, mesmo mediante o reconhecimento desse terceiro descritor, houve um gap na literatura acerca de critérios clínicos para identificar a dor nociplástica que afeta o sistema músculo-esquelético. Portanto, no ano de 2021, fomos agraciados com o primeiro fluxograma que se dispõe a identificar este mecanismo na prática clínica. E assim, vamos destrinchá-lo de forma aprofundada ao longo desta videoaula. Sendo criterioso com o estudo original, me ative a fazer citações diretas do próprio artigo, haja vista evitar a influência dos meus vieses para esta videoaula. Pois bem, como dito, o termo dor nociplástica, um descritor da dor, foi introduzido em 2017 pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, como o terceiro mecanismo neurofisiológico da dor. Além da dor nociceptiva, reconhecida pela primeira vez em 2005, e a dor neuropática, reconhecida pela primeira vez em 1994. Em seu primeiro reconhecimento, a dor nociplástica foi definida como uma dor que surge da nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara de dano tecidual real ou potencial, causando a ativação de nociceptores periféricos, ou em evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial causando dor. Solicito a sua atenção para a distinção entre cores na definição oficial de dor nociplástica. Aquilo que consta em verde sinaliza uma subcategoria de dor nociplástica, no qual, a partir de agora, vamos chamar de dor nociplástica verdadeira. Em sequência, o que consta em azul podemos chamar, a partir de agora, de dor nociplástica aumentada e ou sobreposta. E no transcorrer
desta videoaula, vocês serão apresentados as diferenças destas duas subcategorias de dor nociplástica. Dando continuidade, o referido termo, dor nociplástica, ele é utilizado tanto para o dia a dia clínico quanto em pesquisa clínica, para referenciar indivíduos, pessoas, pacientes identificados com dor e hipersensibilidade em regiões com tecidos aparentemente normais e sem quaisquer sinais de neuropatia. Ou seja, dói, é real, não é coisa da cabeça do nosso paciente, e caso preencha os critérios que eu vou lhes mostrar ao longo desta aula, a dor pode ser rotulada, classificada como possível ou provável nociplástica. Dando continuidade, embora a sensibilização central seja provavelmente um mecanismo dominante em condições de dor nociplástica, esse termo não deve ser utilizado como sinônimo do termo neurofisiológico sensibilização central. Solicito a atenção de vocês a uma dúvida extremamente comum. Dor nociplástica e sensibilização central não são sinônimos e não devem ser vistos ou entendidos como sinônimos. Dor nociplástica é um fenômeno, é um mecanismo neurofisiológico da dor. Um terceiro descritor reconhecido. Sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico, disfuncional, patológico, mal adaptativo, que não limita-se à dor nociplástica. Assim destaco, não são sinônimos, contudo, toda a sensibilização, toda a dor nociplástica apresenta algum nível, algum percentual, alguma intensidade de sensibilização central de maneira subjacente. Isso nós vamos discutir ao longo desta videoaula. Ademais, cabe destacar que a contribuição da sensibilização periférica, não central, também não pode e não deve ser excluída em casos de dor predominantemente nociplástica. O conceito de dor nociplástica se harmoniza com a visão atual de que certas formas de dor crônica são mais bem compreendidas como condições e ou doenças próprias, ao invés de sintomas de outras patologias e ou doenças subjacentes. Esse último se reflete na Classificação Internacional de Doenças e Problemas de Saúde, Classificação Internacional Estatística de Doenças e Problemas de Saúde número 11, a CID-11, em que a dor crônica primária é entendida como uma doença e a secundária como um sintoma de um evento e ou condição prévia, onde a maioria, se não todos os subgrupos de dor crônica primária, consistem em condições com dor nociplástica. No entanto, deve-se reconhecer que os termos, eles refletem, pessoal, a diferentes dimensões, pois o termo nociplástico é um termo mecanicista, enquanto a dor crônica primária é um conceito diagnóstico. Por exemplo, condições de dor crônica primária, como a fibromialgia, síndrome da dor regional complexa, em especial do tipo 1, e síndrome do intestino irritável, são exemplos de condições de dor em que o mecanismo nociplástico está tipicamente presente. Essas são condições que a literatura já documentou alterações do processamento nociceptivo do sistema nervoso, impossibilitando a classificação de sua dor como de origem desconhecida. Aqui destaco
Existem 5 subcategorias de dor crônica primária, que são generalizada, fibromialgia é um exemplo, síndrome da dor regional complexa, visceral, cabeça ou face e músculo-esquelética. E dentro dessas 5 subcategorias residem exemplos comuns do dia a dia em que, como dito anteriormente, já foram documentadas alterações no processamento nociceptivo do sistema nervoso. E essa documentação impossibilita a classificação dessas 5 subcategorias de dor crônica primária como dor de origem não identificável, inespecífica. Mas vamos entender melhor isso. Dor de origem desconhecida, inespecífica, de causa não detectável e ou outros sinônimos. Estes rótulos, eles devem ser reservados para pacientes com dor que não pode, prestem atenção, que não pode ser designada, rotulada, melhor dizendo, classificada como nociceptiva, neuropática e, a partir deste paper, como nociplástica. Isto é, dor de origem desconhecida e inespecífica, de causa não detectável, é um rótulo concedido por exclusão. É sabido que muitos pacientes possuem estados de dor nos quais se identifica mais de um mecanismo de dor presente. Por exemplo, na ortopedia é muito comum. Pacientes com uma hérnia discal de coluna lombar, eles frequentemente sofrem, até vou modificar a frase, eles frequentemente referem dor nociceptiva ou experimentam dor nociceptiva axial, na região de coluna lombar, e neuropática, por exemplo, ao longo do nervo isquiático, no membro inferior. Tá? Da mesma forma, a dor nociplástica, ela também pode ocorrer simultaneamente com a neuropática e, particularmente, com os mecanismos de dor nociceptiva. Este último, né, em especial, quando concomitante com a dor nociceptiva, é destacado pela nota da definição de dor nociplástica, afirmando que os pacientes podem ter uma combinação de dor nociceptiva e ou nociplástica. Agora eu lhes peço atenção e evoquem uma informação que eu lhes passei no primeiro ou segundo slide desta videoaula. Eu estratifiquei a definição de dor nociplástica para vocês numa cor verde e numa cor azul. A cor verde é a dor nociplástica verdadeira, em que não há causa prévia e ou evento detectável ao longo da história do paciente. O que consta em azul é o que estou lhes afirmando agora, com base no próprio paper. Os pacientes podem apresentar uma condição neuropática e ou nociceptiva. Contudo, a dor é desproporcional ao estado do tecido e preenche outros critérios, que é o fluxograma que eu vou lhes apresentar dentro de instantes. Aqui nós descaracterizamos uma dúvida comum em profissionais que estão atualizados sobre dor, haja vista que este é um conhecimento muito recente. E esta dúvida comum é: toda dor nociplástica não apresenta origem detectável e ou, melhor dizendo, melhor reformulando, não apresenta dano tissular detectável. Isto é uma incongruência, é uma afirmação errônea, porque existe um subgrupo de dor nociplástica que sim pode apresentar alguma aferência nociceptiva e ou neuropática. Inclusive, acredita-se que ter dor nociceptiva contínua, longa e duradoura, em especial intensa, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de dor nociplástica, já que a hipersensibilidade está associada
há uma maior duração da dor nociceptiva e altas taxas de estados de dor nociplástica, como na fibromialgia, são observados em indivíduos com osteoartrite, artrite reumatoide e outros distúrbios de dor nociceptiva. Cabe esse destaque. Assim, chegamos, né, à nossa grande dúvida. Uma dúvida que, basicamente, prevaleceu do final de 2016, início de 2017, até 2021. Né? Reconheceu-se um terceiro mecanismo neurofisiológico da dor, mas não fomos apresentados a critérios para identificá-lo. Então, 2017, 18, 19 e 21. Basicamente 3 anos e meio. Né? Como identificar a dor nociplástica que afeta o sistema músculo-esquelético? As pesquisas sobre os estados de dor predominantemente nociplástica têm utilizado técnicas sofisticadas ao longo dos últimos 5 anos para tentar identificar especificamente as disfunções envolvidas nesse tipo de dor. Por exemplo, o teste sensorial quantitativo pode ser útil para avaliar a somação temporal. A modulação condicionada da dor, o offset analgesia, a neuroimagem funcional podem tentar identificar mudanças no processamento cerebral da dor. Mas essas técnicas nem sempre estão disponíveis para nós clínicos, ou mesmo em ambientes de pesquisa. Além de exigir um conhecimento aprofundado e treinamento específico para o manuseio dessas ferramentas, num ambiente clínico com poucos recursos, né, me parece quase que impossível obter esses recursos altamente tecnológicos. Né? Assim, a necessidade de critérios clínicos para a dor nociplástica, ela foi reconhecida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor e uma força-tarefa de terminologia da própria IASP foi formada para desenvolver critérios clínicos úteis para a dor nociplástica. Dessa forma, foi reconhecido que diferentes conjuntos de critérios clínicos provavelmente seriam necessários quando se refere à dor nociplástica presente no sistema músculo-esquelético e vísceras, somático e visceral. Portanto, os critérios que eu estou lhes apresentando nesta edição do Resenhador, eles são projetados para a dor nociplástica, que se manifesta no sistema músculo-esquelético. Os critérios para a dor nociplástica que acomete o sistema visceral encontram-se em desenvolvimento por experts deste sistema. Ok? Pois bem, estes são os 4 critérios. E antes de eu lhes citá-los e nos aprofundarmos, destaco que o objetivo principal dos critérios clínicos para a identificação da dor nociplástica que acomete o sistema músculo-esquelético para ambientes clínicos com poucos recursos foi definir aspectos que devem ser considerados antes de atribuir o descritor dor nociplástica. Em síntese, para classificar a dor como nociplástica, o nosso paciente deve atender aos requisitos da primeira e quarta seção do critério, o que consta em vermelho em sua tela. No caso, critérios obrigatórios. Tá? Vocês verão que serão 4 condições que devem ser atendidas: A, B e C do 1 e o próprio critério número 4, per si. Vou citá-los e após vamos nos aprofundar. Critério número 1, obrigatório. A duração da dor obrigatoriamente
deve ser maior do que 3 meses. Assim não há dor nociplástica aumentada. E vocês entenderão todas as justificativas dentro de instantes. Neste momento eu estou apenas os citando. Critério 1b. A dor precisa ser difusa, acometer uma região, ao invés de ser pontual. 1c. A dor não pode ser inteiramente explicada por mecanismos nociceptivos ou neuropáticos. Assim, não há um mecanismo nociceptivo e ou neuropático, mas se há um mecanismo nociceptivo e ou neuropático, a dor não pode ser inteiramente explicada por estes mecanismos, porque caso o seja, será nociceptiva e ou neuropática. Critério número 2, não obrigatório. Há presença de história de hipersensibilidade à dor na região. Nosso paciente relata hipersensibilidade. Critério número 3, não obrigatório. Há comorbidades definidas. Ou seja, o paciente apresenta algumas comorbidades que foram pontuadas e eu vou lhes citar dentro de instantes. E critério número 4, um critério obrigatório. Você, profissional da saúde, independentemente da sua formação, mas que se dispõe a estudar, avaliar e tratar pacientes com dor, precisa saber evocar, provocar fenômenos neurofisiológicos. Ou seja, o critério número 4, obrigatório, sinaliza: os sinais clínicos de hipersensibilidade à dor estão presentes na região da dor. E eu já vou lhes explicar dentro de instantes. Este é o fluxograma de identificação e graduação da dor nociplástica que afeta o sistema músculo-esquelético. Eu vou deixar este PDF, no caso vou transformar este slide em PDF, para vocês deixarem salvo no seu desktop, incluírem na sua ficha de avaliação, ou inclusive deixarem impresso na bancada da sua clínica, ou no sistema de saúde no qual você se encontra inserido. O objetivo desse sistema de graduação é identificar o nível de certeza de que um paciente tem dor nociplástica. Inclusive, ele foi inspirado por um sistema de graduação para dor neuropática. No entanto, por ser algo jovem, um reconhecimento de 2017, o primeiro fluxograma e único até a presente data, e também devido à falta de testes diagnósticos confiáveis e clinicamente úteis para confirmar a presença de nocicepção alterada, atualmente a dor nociplástica é classificada como possível ou provável, mas não definitiva. Então nós temos duas classificações ao término do emprego deste fluxograma. Ou ela será possível ou provável, ainda não tem a definitiva, por exemplo, como a neuropática. Se futuros testes de diagnósticos forem desenvolvidos e validados, a introdução do termo dor nociplástica definitiva deve ser considerada. E vocês serão os primeiros a saber. Porque eu vou ler, vou desenvolver a resenha, vou transformar numa videoaula e vocês serão sinalizados. Como nós interpretamos este fluxograma? Se o paciente preenche os critérios 1 e 4, os critérios obrigatórios, ela é uma possível dor nociplástica. Se preenche todos os critérios, 1, o 2, o 3 e o 4, aumenta a probabilidade. Então é uma provável dor nociplástica. E acredito que no futuro não muito distante teremos um diagnóstico, um rótulo mecanicista, definitivo para a dor nociplástica. Agora nós vamos destrinchar
este fluxograma. E para a tela não ficar muito poluída, eu vou fragmentar em partes. Como disse a vocês, os critérios número 1 e número 4, eles são critérios obrigatórios. E os pesquisadores responsáveis pela construção desse fluxograma consideraram cuidadosamente todos os elementos dos critérios propostos e descobriram a relevância clínica de definir a dor aguda como nociplástica sendo duvidosa. Por quê? Visto que a nocicepção alterada, ela comumente aumenta à medida que a dor se prolonga, ou seja, em estágio de dor crônica. Por isso optaram por a dor ser crônica e não aguda. Nociplástico, plasticidade, olha a etimologia da palavra, plasticidade de uma via nociceptiva. Mesmo que seja sabido que uma plasticidade funcional ela acontece agora, por exemplo, vocês estão sendo expostos a essa informação, provavelmente espinhos dendríticos nos seus dendritos estão modificando sua composição em número e tamanho, densidade. E caso vocês sejam ofertados a estímulos frequentes sequenciais, isso pode se tornar uma alteração não mais funcional, já morfológica, estrutural, né? Então, os autores eles optaram, por conta da nociplastia, essa alteração plástica estabelecida, morfológica, ser tempo dependente. Então, toda dor nociplástica, plasticidade mal adaptativa da via nociceptiva, mesmo que não seja detectável a sua gênese, por ser crônica. Por isso que o primeiro critério é crônico, tá? Portanto, pretende-se usar os critérios propostos para identificar indivíduos com dor nociplástica, utilizando a demarcação clássica de 3 meses, o oficial, igual ou superior a 3 meses, crônico, já preenche o critério 1A, tá ok? A ênfase nos critérios na dor difusa, regional, ao invés de pontual, pretende enfatizar o fato de que, quando a sensibilização central faz-se presente com um mecanismo ou fenômeno neurofisiológico subjacente, os campos receptivos dos neurônios sensibilizados se expandem. Tá? Então observe a diferença entre uma dor pontual, uma dor regional difusa e uma dor generalizada. Tá? São 3 demarcações anatômicas distintas. Então o critério obrigatório aqui é, no mínimo, a dor ser difusa, regional, ao invés de pontual. Por quê? Prestem atenção. Por quê? Porque comumente a sensibilização central se faz presente. Ela é o fenômeno neurofisiológico por trás da dor nociplástica. E nesses casos, comumente, os campos receptivos dos neurônios sensibilizados se expandem. Critério 1B. Dor difusa ao invés de regional, de pontual. Dando continuidade. A percepção resultante ela varia de uma única região expandida de dor até uma dor multifocal, ou dor generalizada, como eu lhes falei. E a distribuição de hipersensibilidade também aumenta. É extremamente comum que a dor nociplástica se sobreponha à dor nociceptiva. E os pacientes também podem ter dores nociplásticas e neuropáticas concomitantes, que é o critério 1C. No primeiro caso, prestem muita atenção aqui para entender o que os autores sinalizam como uma justificativa de o drive neuropático e ou nociceptivo não justificam a presença da dor. Tá? Então vamos pensar. No primeiro caso, o envolvimento espacial da dor, ou seja, a extensão da dor, será maior do que seria
de esperarmos caso apenas os mecanismos nociceptivos estivessem presentes, como, por exemplo, a dor generalizada e a hipersensibilidade à fibromialgia em um paciente com osteoartrite de quadril. Então, se existe um drive nociceptivo, aí vocês precisam recordar que um dos preditores mais fortes para a dor nociceptiva é a dor ser pontual, local, e não difusa, regional. Então, sempre que o envolvimento espacial da dor, o espaço acometido, ou seja, a extensão da dor, ser maior do que o que seria de se esperar, caso apenas esse mecanismo nociceptivo estivesse presente, nós, levantamos essa hipótese. Pensando na dor neuropática, como nós podemos associar? A distribuição de dor e hipersensibilidade, ela se estende muito além do território de inervação e da estrutura nervosa lesada doente. Lembre de um clássico quadro de, por exemplo, síndrome da dor regional complexa do tipo 2, que é uma dor nociplástica, subcategoria aumentada ou sobreposta, porque há um evento prévio detectável, um trauma ou um pós-cirúrgico, por exemplo, né? E o paciente apresenta essa desproporcionalidade, é dor nociplástica. Fez sentido, pessoal? Caso não tenha feito sentido, deem um pause nesse vídeo, retornem para o início da explicação, peguem um papel e caneta e anotem. Ou seja, assistir novamente e pegar um papel e uma caneta para fixar vai facilitar o seu entendimento. Ok? E também não tirem os olhos do fluxograma. Associem a minha fala ao fluxograma, para vocês associarem o step by step, passo a passo, com as informações que eu estou lhes passando. Assim, a necessidade de critérios clínicos para a dor nociplástica foi reconhecida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor. E uma força-tarefa de terminologia da IASP foi formada para desenvolver esses critérios clínicos, esses critérios clinicamente úteis para a dor nociplástica. Dessa forma, foi reconhecido que diferentes conjuntos de critérios clínicos provavelmente seriam necessários quando se refere à dor nociplástica presente no sistema músculo-esquelético e vísceras. Né? E é o que nós estamos vendo, porém lembrando, especificamente para condições músculo-esqueléticas. Destrinchamos o critério número 1. A dor é crônica, difusa ao invés de pontual, e a dor nociceptiva e neuropática, quando presentes esses drivers, eles são desproporcionais ao estado do tecido. A dor nociceptiva, o campo ele se expande além daquilo que é o previsto, bem como a dor neuropática. Não fica ali naquele trajeto dermatomal, né, pontual, clássico, característico. Esses campos são expandidos por conta da presença desse fenômeno disfuncional, patológico, mal adaptativo, que nós conhecemos como sensibilização central, lembrando, não negando também a presença de sensibilização periférica. Ou seja, pode haver um blend, né, um blend entre sensibilização central e ou periférica. O critério que eu lhes passei agora foi obrigatório, ok? Agora vamos para o critério 2, que é um critério não obrigatório. Como nós, clínicos da dor, devemos avaliar a história, o relato de hipersensibilidade à dor? Escutando o seu paciente. Escutativa, interessado, envolvido, uma escuta empática, perguntando e deixando o nosso paciente falar. É um perfil de paciente que vem maltratado comumente ao longo do tempo, comumente sendo subestimado, subjugado, rotulado como sendo dor
de causa psicológica, psicogênica, somática, coisa da cabeça, somatizada, perdão, coisa da cabeça. É um paciente que não tem a sua dor validada. Por que eu estou falando isso? Porque esse critério não obrigatório, ele é relato dependente. Assim, para cumprir o segundo critério, uma história, ou seja, o relato de hipersensibilidade à dor ao toque, pressão, movimento, ou calor, frio, estímulos térmicos, deve estar presente. Portanto, é recomendado questionar os pacientes sobre sua hipersensibilidade atual a essas modalidades que citei. Os pacientes podem perceber o toque da roupa em sua pele ou a pressão de um cinto, bolsa, sutiã, top, como sendo algo desagradável ou doloroso. Eles podem relatar que um abraço é doloroso ou notar que é doloroso sentar-se em uma cadeira por um período prolongado de tempo. A hipersensibilidade ao movimento pode ser avaliada, perguntando como as atividades físicas habituais, dia a dia, moderadas, com uma caminhada, afetam a sua dor. Com reduções da intensidade da dor induzidas pelo exercício, sendo consideradas como respostas normais. Prestem atenção. E exacerbações da dor induzidas pelo exercício, representando um sinal de alteração na CPM, a modulação condicionada da dor, a nossa farmácia endógena para o controle da dor. Desde que não sejam mais bem explicadas por uma patologia periférica específica. Assim, também vale destacar, uma história de aumento da dor durante um banho, seja ele quente ou frio, que é um sinal típico de hipersensibilidade térmica, bem como algumas variações na temperatura de acordo, com a região que o paciente reside. Assim, meus colegas, nós só obtemos as informações do critério 2, um critério não obrigatório, perguntando, deixando o paciente responder, escutando e sabendo interpretar o que fazer com essas respostas. Me parece que comumente esses pacientes alegam esse relato, né? Contudo, o profissional da saúde desatento passa despercebido por não estar dando a atenção devida, ou mesmo que dê, por dominar pouco o conhecimento sobre dor, o estudo da dor, julga como sendo uma bobagem e não associa isso a um sinal de hipersensibilidade do sistema nervoso. Fica essa sugestão pragmática para todos e todas vocês. Então, critério número 2. Existe história de hipersensibilidade à dor na região da dor, como sensibilidade ao toque, pressão, movimento e estímulos térmicos, como calor ou frio. Ok? Avançamos. Critério número 3. Também um critério não obrigatório. E por quê? Por qual razão incluir comorbidades? Essa foi uma discussão muito curiosa nesse paper. Incluir ou não as comorbidades nos critérios para diagnosticar, para detectar a dor nociplástica na clínica. Alguns autores preferiram critérios sem características, não relacionadas à nocepção, como critérios clínicos para identificar a dor nociplástica. Outros argumentaram que os dados mostram que esses
Sinais, sintomas, qualidades, características não dolorosos estão quase sempre presentes e, em muitos contextos, mostram ser aspectos discriminativos na identificação de pacientes com mecanismos de dor nociplástica. Além de uma história de hipersensibilidade a estímulos somatosensoriais, conforme observado, ou conforme o que consta nesse box, pacientes com dor nociplástica geralmente relatam um aumento da sensibilidade ao som, luz e odores. E também, embora não seja específico para a dor nociplástica, prejuízo no sono, fadiga e problemas cognitivos são comuns. Então, quais são as comorbidades que nós, profissionais da saúde, precisamos estar atentos? Maior sensibilidade a estímulos apenas não somáticos, né? Não limitando-se ao sistema somático, mas também contemplando som, luz e ou odores. Querem exemplos? Olha o paciente com migrânia. Comumente relata a hipersensibilidade aos sentidos. Por quê? O mecanismo de dor é nociplástico. É uma dor crônica primária. Só para vocês começarem a efetuar os links. Tá? Tópico 2. Perturbação do sono com despertares noturnos frequentes. Tópico 3. Fadiga física. E aqui embaixo a gente pode entender como uma fadiga cognitiva, né? Problemas cognitivos, como dificuldade em focar a atenção e distúrbios de memória. Já vimos o critério 1, 2 e 3. Critério número 4. Critério imprescindível. Critério obrigatório. Tá? Vamos lá. De vez em quando eu preciso fazer uma pausa, gente, para beber uma água. Critério número 4, critério obrigatório. Muitos profissionais empacam aqui, porque não sabem efetuar esses testes clínicos e não sabem interpretá-los. Tá? Como devem ser avaliados os fenômenos de hipersensibilidade à dor na clínica? Alodinia mecânica, dinâmica, alodinia mecânica estática, alodinia ao frio e ao calor, térmica, e sensações posteriores dolorosas, relatadas após a avaliação de qualquer uma das alternativas anteriores. Pois bem, a alodinia mecânica dinâmica, porque envolve movimento, ela pode ser avaliada acariciando suavemente a pele do nosso paciente com uma escova, um pequeno algodão, e perguntando ao nosso paciente se a sensação resultante desse estímulo inofensivo, é doloroso ou não. Lembre-se, definição de alodinia. Dor evocada por um estímulo inócuo, inofensivo. Um toque, um abraço, uma variação térmica, um escovar leve, um algodão. A alodinia mecânica estática, que não é dinâmica, que não tem movimento, que é parada, ela é geralmente avaliada por uma palpação digital, com um peso de aproximadamente 4 quilogramas. Então a gente pode utilizar como referência o branqueamento da nossa região ungueal. Tá? Então a unha ela é vascularizada, a região ungueal, né, geralmente aqui ruborizada, é vermelhinha. Então você vê que se fizer uma pressão, ó, ela vai esbranquecer. Então quando o leito ungueal, ó, observe, ficar branco, estima-se que estejamos colocando ali aproximadamente 4 kg força. Isso é uma análise subjetiva com base, né, no relato de um branqueamento da região ungueal. De fato, diversas variáveis podem estar influenciando. Eu estou agora, né, lhes gravando essa aula com uma temperatura de 14 graus. Então, pelo fato da minha vascularização periférica já estar um pouco alterada,
eu posso ter esse viés ali na hora de empregar a carga. Isso para quem não tem um algômetro, tá bom? Então a alodinia mecânica estática é geralmente avaliada por uma palpação digital, né, com um peso de aproximadamente 4 kg, né, o branqueamento do leito ungueal, e se o nosso paciente relata dor nessa palpação, é considerado alodinia mecânica estática. Tudo bem, gente? Bom, em relação à alodinia térmica, primeiro vamos falar do frio, tá? O frio, ele pode ser facilmente testado segurando um objeto de metal mantido em uma temperatura ambiente, porque não precisa ser menor do que 5 graus, né? Lembrem que o frio nociceptivo, em média, é menor do que 5 graus Celsius, num sistema fisiológico normal. Já que a gente está testando um sistema hiperresponsivo, disfuncional, com alguma patologia, né, um frio de aproximadamente 20 graus Celsius já pode evocar dor. Então pega um metal numa temperatura ambiente, encosta contra a pele do paciente para ver se ele relata dor ou não, tá? Esse mesmo objeto ele pode ser aquecido com água para avaliar a alodinia ao calor, ali perto de 38, 39, 40 graus, porque é um calor inócuo, inofensivo. Lembrando que o calor nocivo é um calor acima de 42, 43 graus Celsius. Então a gente trabalha com essa margem de segurança, né? Estamos investigando a alodinia, então o estímulo tanto mecânico estático quanto mecânico dinâmico, ele necessita ser inócuo, né? Se nós estivéssemos investigando hiperalgesia térmica, aí o frio teria que ser menor do que 5 graus e o calor maior do que 43 graus Celsius. Tá ok? Perfeito. Então, né, após a cada exame, a gente pergunta para o nosso paciente se a sensação persiste, ou seja, se ele não sente dor apenas no ato do estímulo, mas sim se a sensação persiste após o término do estímulo, para verificar a presença de sensações de dor posteriores. Além disso, é útil, primeiro, avaliar se há, ou seja, se existe hipersensibilidade apenas na região da dor relatada, ou se como normalmente encontramos, vimos, né, ou como comumente é visto na dor nociplástica, a hipersensibilidade acaba estando mais disseminada. Então a gente pode avaliar o critério, né, e de forma um pouco mais distante, a região, não apenas um local. No caso, pessoal, de o teste sensorial quantitativo poder ser realizado, né, agora não dessa forma pragmática, para um ambiente clínico com poucos recursos, que também é válido, tá? Também é válido. Agora eu só estou dando um exemplo agora para quem tem recursos mais acurados. Então, no caso de o teste sensorial quantitativo poder ser realizado, a hipersensibilidade à dor é tipicamente avaliada usando escovas especiais, agulhas, monofilamentos calibrados, né, como os monofilamentos de Von Frey. A algometria de dor por pressão, para quem tem um algômetro, e vários dispositivos de testes térmicos são ferramentas mais acuradas, haja vista que existem dados, né, normativos publicados na literatura. Além disso, avaliações indicativas de disfunções significativas, aberrantes, do processamento do sistema nervoso, como, por exemplo, somação temporal aumentada, modulação condicionada da dor diminuída ou hipoalgesia induzida por exercício prejudicada, são testes que podem ser realizados, né? Contudo, a confiabilidade desses testes na clínica ainda não tem sido bem estabelecida. Será o prejuízo do teste? Me parece que não. Isso é uma visão pragmática do Leonardo, tá? Parte desta duvidosa confiabilidade reside na heterogeneidade das revisões sistemáticas por um descuidado dos cientistas, né? Parte, né, dos meus colegas cientistas, eles
não utilizam parâmetros fidedignos, ou seja, não utilizam guias de prática clínica ou guias para empregar os testes, os padrões, né? Então, na hora que você vai avaliar o teste, os testes são muito heterogêneos, porque o padrão existe, mas não é empregue. Então, a heterogeneidade do estudo, né, acaba deixando essa incógnita para nós, tá? Mas lhes adianto, empregue no seu dia a dia. Isso é um critério obrigatório para dor nociplástica, ok? E o tempo também nos agraciará com essas ferramentas mais acuradas à medida que revisões sistemáticas com ensaios clínicos, né, seguindo um padrão, nos agraciarem, ok? Então, esses são os 4 critérios. Resgatando a informação, como dito, né, assim, o fluxograma de identificação e graduação da dor nociplástica, que afeta o sistema músculo-esquelético, objetiva propor um sistema de graduação e indicar o nível de certeza de que um paciente pode apresentar dor nociplástica. Como dito, o fluxograma foi inspirado por um sistema de graduação para a dor neuropática. No entanto, devido à falta de testes diagnósticos confiáveis e clinicamente úteis para confirmar a presença de nocepção alterada, atualmente a dor nociplástica é classificada como possível ou provável, mas ainda não como definitiva. Se futuros testes de diagnóstico forem desenvolvidos e validados, a introdução do termo dor nociplástica definitiva deve ser considerada. E vocês serão os primeiros a saber, porque eu vou ler, vou transformar em videoaula e vou trazer para vocês. Lembrando que a interpretação dos achados é a seguinte: quando preenche os critérios que estão em vermelho, ok? Obrigatórios 1 e 4, é uma possível dor nociplástica. Quando preenche os critérios em vermelho, né, e os 2 critérios em verde, os critérios 1, 2, 3 e 4, a dor ela é provável nociplástica. Por eu ser um cidadão inquieto, eu não me limitei a um único paper. Aproximadamente 3 meses depois, um step by step foi ofertado para facilitar a nossa aplicabilidade clínica. Tá? Então, o fluxograma é proposto pelo grupo do NIDS, né? Apenas organizou as ideias para facilitar você clínico e ter esse material impresso no seu consultório ou independentemente do serviço de saúde que esteja inserido. Então, uma síntese daquilo que nós vimos também estará apresentado para vocês em forma de PDF, para vocês terem no seu estabelecimento. Resumidamente, fica assim: a dor é crônica? Se não é nociplástica, porque é um critério obrigatório. A dor é difusa, ou seja, regional, é pontual, então não é nociplástica. A dor nociceptiva, existe dor nociceptiva ou neuropática? Não. Opa, já é uma possível dor nociplástica. Existe dor nociceptiva neuropática, mas elas não justificam os sintomas. Então já é uma dor, né? Uma possível dor nociplástica. Será? Não, né? Ainda falta a presença de um fenômeno neurofisiológico. Agora sim, você identificou alodinia estática, dinâmica, hiperalgesia, alodinia ao calor ou frio, ou dor pós-estímulos, né? Então agora sim, preencher os critérios 1A, 1B e 1C. E também o paciente apresenta fenômenos neurofisiológicos que você evocou, você provocou e testou. Então já é uma possível dor nociplástica. Agora vamos para os critérios não obrigatórios. O paciente relata hipersensibilidade na região da dor? O paciente apresenta pelo menos uma comorbidade, ou seja, prejuízo no sono, hipersensibilidade à luz, visão, cheiro, som, não apenas ao sistema somático, fadiga cognitiva ou física, né? E lembrando, né, a hipersensibilidade é um abraço, um toque, um fio, uma mudança térmica, um sutiã, uma bolsa, um top, o cinto, um movimento bobo do dia a dia. Então, a classificação final é possível ou provável dor nociplástica. Pessoal, eu espero
que tenha sido de grande valia esta videoaula a todos e todas vocês. Saibam, este conteúdo encontra-se na fronteira da ciência do estudo da dor. Assim, vocês me ofertaram a possibilidade de lhes ajudar. Eu lhes parabenizo por esta busca insaciável pelo conhecimento ou estudo da dor. Esta é a proposta do resenhador. Esta é a proposta do grande curso Tudo sobre Dor que eu ofereço de forma sazonal. Conteúdo 100% atual, 100% baseado em ciência da dor de qualidade, buscando sempre as discussões que estão na fronteira do conhecimento da dor. Assim, para quem está apreciando essa aula e não é assinante do Resenhador, eu lhes convido a assinar. Porque todos os meses você receberá 2 videoaulas deste nível, junto com 2 resenhas em português comentadas por mim do artigo original, obviamente acompanhando os artigos originais. Aprender é nos dar uma segunda chance. E no Resenhador você encontra parte das peças do quebra-cabeça que é a neurociência da dor. Eu me chamo Leonardo Ávila, sou clínico da dor, doutor em neurociências e é um prazer ter você comigo. Um abraço e até a próxima videoaula.